Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal, Dora Crochê. Hoje estou passando aqui para convidá-los a assistir mais uma aulinha que será desse lindo porta-copo. Ficou aqui a um tamanho de 18 centímetros e eu estou trazendo, meus amores, essa peça para combinar aí com o suplá que eu já tenho aqui no meu canal. Eu deixei aí no início, né, fotos do suplá. Esse aqui eu fiz utilizando o fio branco, pois é apenas uma amostra para vocês, tá bom? Eu gostei muito aqui, do resultado desse lindo porta-copo e estou torcendo para que vocês também gostem. Olha, meus amores, como eu vou fazer aqui apenas, né, a aulinha, não é um kit, diferente aí do meu suplá, que eu fiz um kit de 8 peças, né? E fiz usando a tonalidade cru. Hoje eu vou usar aqui, esse fio branco. Dá para vocês estarem fazendo aí, né? Ainda para usarem aí no final do ano. Então, vou usar aqui, sobrinhas de fio. Esse é o fio barbante da marca Apollo, número 6, tá bom? E vou usar também aqui, eu acredito que vai dar. Eu tenho 2 sobrinhas desse fio. Vou pegar aqui, para mim mostrar para vocês. Ele é o fio Encanto da Círculo, 100% viscose. E com o código aqui, da sua cor 7577, cor ouro. Algumas pessoas me perguntam, né, qual foi o fio que eu usei aí no suplá, e foi essa mesma tonalidade aqui, tá bom? Hoje eu estarei usando diferente apenas aqui o barbante, que vai ser o branco. Sim, meus amores, e caso vocês não tenham esse fio, pois nem tem alguma cidade que não tem, né, esse fio. Caso vocês não encontrem, vocês podem estar usando aqui, esse fio. Ele é o fio ouro, fio lisa, polipropileno, não tenho mais a numeração da cor, mas ele é a cor ouro. Então, esse aqui que eu já fiz, né, eu fiz usando o barbante, número 6, e usei aqui, o fio duplo. Esse fio aqui, essa tonalidade. Então, a receita de hoje vai ser do mesmo jeito, porém, eu estarei usando aqui, na hora de fazer aqui, esse biquinho e essa volta em ponto baixíssimo, eu estarei usando aqui, esse fio da Encanto, tá bom? Mas se vocês não tiverem, vocês podem estar usando esse aqui, usando 2 pontinhas, 2 perninhas do fio, certo? Meus amores, e para a confecção aqui, da minha peça, eu vou usar 2 agulhas. A agulha de número 3 e a agulha de número 4. A agulha de número 3, eu vou fazer aqui essa base. E a de número 4, eu vou fazer aqui, o biquinho. Mas vocês podem estar fazendo aí, usando a de número 3 ou a de número 4. Vai depender muito aí da tensão do seu ponto, tá bom? Vou usar a tesoura para os arremates e fita métrica. Vou já medir aqui, para vocês o tamanho, né, aqui, do nosso porta-copo. Fica aqui, de uma pontinha aqui, dessa pontinha. A outra fica aqui, 18 centímetros, certo? Quando eu fiz o meu suplá, ele ficou, meus amores, com o tamanho... Eu não tenho mais a peça aqui, né, pois eu fiz um kit e entreguei. Mas ele ficou um tamanho de 44 centímetros, né? Pronto, eu vou aproveitar esse vídeo para me explicar alguns detalhes em relação ao meu suplá, pois tem alguns comentários, né, de alguns artesãos que falaram que o tamanho que eu falei não ficou igual ao tamanho da peça que ela fez. A gente sabe, né, que tem muita diferença, vai depender muito do fio utilizado, da agulha, como também da tensão do seu ponto. Pois se o seu ponto é apertadinho, a sua peça, né, provavelmente vai ficar aí um tamanho menor em relação à minha, pois o meu ponto já é um pouquinho mais folgado, tá bom? Então, às vezes fica aí uma diferença de 2 a 3 centímetros, mas não é muita coisa. Então, se você quiser fazer aí para ficar o mesmo tamanho, vocês podem estar usando uma agulha de número maior, caso a sua tensão de ponto seja menor em relação à minha, tá bom? São alguns detalhes, né, que a gente procura ir esclarecendo, algumas dúvidas. Então, estou aproveitando aqui, esse vídeo para esclarecer aí algumas dúvidas que surgiram
quando eu publiquei aí o meu suplá, tá bom? Meus amores, antes de eu iniciar aqui o passo a passo, né? Quando eu iniciar o passo a passo, eu só vou estar com esse pronto aqui, ó. E eu quero explicar antes de iniciar aqui, por que que eu estou com esse porta-copo, com essa voltinha aqui, e esse eu estou aqui, ó, no biquinho. O meu suplá, eu fiz assim, ó, igualzinho esse, né? O que muda é o tamanho, né? O meu suplá, eu faço carreiras, eu vou alternando carreira de ponto alto e carreiras aqui, ó, de ponto vazado, né? Mas como é o porta-copo, só deu para mim fazer assim. Estou torcendo para que vocês gostem desse trabalhinho, tá bom? E é o seguinte, esse aqui eu resolvi fazer com essa volta em ponto baixíssimo aqui, ó, em cima da carreira em ponto baixo. Então, vocês poderão escolher qual modelo vocês irão fazer. O que muda é apenas aqui, ó, mas o restante é igual, certo? Então, vocês poderão escolher se vão fazer aqui ou da forma como eu vou estar fazendo no vídeo com vocês. Eu vou fazer esse modelinho aqui. Mas é bem simples, é só estar mudando aqui e fazer aqui, ó, nessa voltinha, tá bom? Esse daqui eu fiz com o fio encanto, né? Eu já deixei aí para vocês no início os materiais. Mas caso vocês não encontrem o fio encanto, pois tem alguma cidade que não tem, né? Aí vocês podem estar usando aqui, ó, esse fio lisa, só que terá que usar o fio duplo. Veja que ficou bem bonito, né? A tonalidade é um pouquinho diferente, certo? Mas que realça, assim, bastante, tá bom? Então, é isso, meus amores. Agora sim, vamos à aulinha. Pronto, meus amores, então, vou iniciar aqui, ó. Só que não é com essa agulha, é com esta. Vou fazer um círculo mágico, né? Bem simples, aqui o início do nosso porta-copo. Então, vou laçar o meu fiozinho, vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Já tiro o anelzinho do meu dedo, certo? E faço aqui, ó, mais uma correntinha. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto com apenas 2 correntes, mas não impede de você fazer aí com 3, certo? E eu vou fazer aqui, ó, a minha primeira volta. Vou trabalhar aqui, ó, dentro do meu anel, um total de 15 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um ponto, esse ponto aqui, ó, de correntinhas, e vou trabalhar mais 14 pontos altos. Então, vou vir aqui, ó, faço o meu segundo ponto. Vou trabalhar aqui o meu terceiro. O meu quarto. Feito aqui, ó, os meus 15 pontos altos, vou aproveitar para pegar aqui, ó, esse fiozinho e vou fechar aqui, ó, o centro da nossa peça, tá bom? E vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, o ponto de correntes, vou vir aqui, ó, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui, ó, na correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa primeira carreira, certo? Vou iniciar, meus amores, a segunda volta. Eu vou caminhar, prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, para o meu próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo, ó. Vou subir mais uma correntinha, para dar altura aqui o meu primeiro ponto. Nesta volta, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Então, se na volta anterior eu tinha 15 pontos, nessa volta, irei ficar aqui com um total de 30 pontos. Ó, venho aqui, ó, no meu próximo ponto, faço aqui, ó, um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. E vou seguir, ó, distribuindo 2 pontos altos em cada ponto de base. Retornando aqui, ó, já confeccionei aqui os meus aumentos, né, de 2 pontos. Estou aqui, ó, com 30 pontos. Vou vir aqui, ó, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha. Então, venho aqui, ó, dentro da correntinha e prendo com um ponto baixíssimo, ficando assim a nossa segunda volta.
certo? Vou caminhar, meus amores, aqui, ó, para o próximo ponto, da mesma forma do início desta carreira aqui, de número 2, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou subir uma correntinha, aqui da altura o meu primeiro ponto alto, e agora a gente vai estar trabalhando um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, certo? Então, ó, fiz aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha, estou com o meu primeiro ponto alto, vou fazer uma corrente que será de separação, vou laçar o meu fio, venho no ponto seguinte e trabalho o meu segundo ponto alto. Uma correntinha, ponto seguinte, faço aqui um ponto alto e vou fazer assim, ó, toda a volta. Faço uma correntinha, laço o fio, venho no ponto da frente e repito aqui um ponto alto. Então, nesta terceira volta, eu vou continuar com 30 pontos. A diferença, né, aqui, ó, é que eu vou ficar aqui com uma correntinha de intervalo, certo? Então, vou adiantar e eu já volto. Retornando para finalizar aqui a nossa terceira volta. Então, já fiz aqui um ponto alto, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, fiz um ponto baixo, uma correntinha. Aí, depois eu fiz mais uma correntinha, né? Aqui, ó, que será de separação. Então, eu fiz 2 correntes. Então, venho aqui, ó, na primeira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Ó, como ficou aqui a nossa peça, ó, certo? E agora, meus amores, eu vou trabalhar uma volta em ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui, ó, onde eu estou, eu vou caminhar aqui, ó, pra frente. Vou fazer meu primeiro ponto baixo aqui, aí depois, quando eu finalizar a volta, eu venho e trabalho um ponto baixo bem aqui, ó, onde eu prendi com um ponto baixíssimo, certo? Então, vou vir aqui, ó, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, certo? Então, quando eu finalizar, eu faço mais um ponto aqui em cima do ponto. E aqui, ó, em cada ponto, eu vou trabalhar um ponto. No espaço, eu faço um ponto baixo. Em cima do ponto, um ponto baixo. E vou fazer assim, ó, em toda a minha volta. Trabalhando no espaço, um ponto baixo. E em cima do ponto, também um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, meus amores, vamos finalizar aqui a nossa quarta volta, certo? Então, aqui eu fiz o meu penúltimo ponto baixo, aqui, ó, no espaço, e vou vir aqui, ó, onde eu prendi, né, a volta anterior com o ponto baixíssimo, eu vou vir, ó, no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, em cima do nosso ponto, do nosso primeiro ponto, e prendo com um baixíssimo, desta forma. Vou caminhar aqui, ó, para o meu próximo ponto e vou fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar uma volta de alcinhas, onde temos que ficar aqui, ó, com o número par de alcinhas, certo? Pronto, meus amores, e antes de eu iniciar aqui, né, fazer aqui as nossas argolinhas, eu vou explicar para vocês um detalhe. Veja que aqui eu já coloquei, ó, 4 marcadores. Onde eu coloquei aqui esses marcadores, eu trabalhei as minhas alcinhas igual em todas as argolinhas, né? Trabalhei a argolinha com 4 correntes. A diferença é que eu estarei pulando apenas 2 correntinhas, apenas nessas 4 argolinhas. Nas demais, eu estarei fazendo alcinhas, né, com 4 correntes e vou pular 3 pontos baixos, certo? Meus amores, por que eu fiz essas adaptações? É porque eu quero ficar com apenas 16 argolinhas, né? Para mim poder estar fazendo aqui, ó, os nossos biquinhos, certo? Se eu não fizesse essas adaptações, né? Eu iria ficar aqui com o número ímpar e não daria certo, tá bom? Então, eu caminhei aqui, ó, para frente, fiz um ponto baixo. Então, vou fazer 4 correntes.
as minhas argolinhas sempre serão com 4 correntes. A diferença é que por 4 argolinhas eu vou estar pulando apenas 2 pontos baixos. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4. Pronto, eu já vou iniciar aqui fazendo a argolinha, pulando apenas 2 pontos. Então, pulo 1, 2, vou vir aqui, ó, no meu terceiro, vou prender com um ponto baixo. Se você já quiser fazer aí as suas argolinhas com a agulha maior, você já pode trocar. Eu vou pegar apenas quando eu estiver trabalhando aqui, ó, o biquinho. Olha, meus amores, eu nem falei, né, para vocês que eu iria precisar desses marcadores. Caso vocês não tenham, vocês podem estar... Nem é necessário, mas para que vocês entendam direitinho, né, como eu tenho que estar contando aqui, ó, eu vou marcar. Caso vocês não tenham marcador, colocar aí um fiozinho. Apenas para você saber onde você pulou apenas 2 pontos, tá bom? Mas como vocês vão apenas seguir, né, aqui o passo a passo, é porque eu tenho que explicar para não restar dúvida, tá bom? Então, fiz aqui a minha primeira alcinha pulando 2 pontos. Eu vou fazer agora uma sequência de 3 argolinhas pulando 3 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Sempre eu faço 4 correntinhas. Eu pulo 1, 2, 3, venho aqui, ó, no meu quarto ponto. Então, ó, como eu falei, se você já quiser trocar aí a sua agulha, porque aqui, ó, você vai pular já 3 e faz 4 correntes, né? Prende aqui, ó, no quarto ponto. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2, 3, venho aqui, ó, no meu quarto ponto e prendo. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2, 3, venho no quarto ponto e prendo. Então, veja que eu já fiz aqui, ó, 3 argolinhas onde eu pulei 3 pontos. Então, agora chegou a vez de eu fazer mais uma argolinha, onde eu vou pular apenas 2. Então, faço 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2, venho aqui, ó, no meu terceiro e prendo com baixo. Sim, meus amores, eu não lembro se eu falei para vocês, né? A gente ficou aqui, ó, com 60 pontos baixos, certo? Então, vou vir aqui, ó, a minha segunda alcinha, onde eu pulei apenas 2. E eu vou seguir aqui essa sequência, ó. Eu vou fazer novamente. Vou estar fazendo 3 argolinhas, onde eu vou pular 3 pontos e vou prender no quarto. Aí, quando eu chegar na quarta argolinha, eu vou fazer uma adaptação. Vou fazer só mais uma vez aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, venho no quarto e prendo. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2, 3, venho no quarto e prendo. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2, 3, venho no quarto e prendo. Ó. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Aí, aqui eu vou pular 1, 2, venho aqui no terceiro e vou prender. Então, veja que aqui eu vou colocar, né, a minha terceira marcação, ó. Esse daqui eu pulei apenas 2, prendi no terceiro, certo? Aí, agora eu vou trabalhar mais uma sequência de 3 argolinhas, onde eu vou pular 3 e prendo no quarto. Aí, vou fazer a minha quarta adaptação bem aqui. Aí, eu vou estar fazendo, né, mais 3 sequências de 3 argolinhas, onde eu vou estar pulando 3, certo? Retornando para finalizar aqui a nossa volta, certo? Então, eu já fiz aqui, ó, uma sequência, né, de 2 argolinhas, onde eu pulei 3 pontos e vim fazer a última sequência aqui, ó. Então, faço 1, 2, 3. Perdão, meus amores, essa última alcinha aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, pois eu quero sair do meio dessa alcinha. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, que dá certinho. Veja que aqui, ó, no final, me sobrou apenas 3 pontos, ó. 1, 2, 3, ó. Certo? Então, a gente tem que fazer aqui essas adaptações, né? Para que a gente fique aqui, ó, com uma quantidade de número par
Se eu não faço essa adaptação, eu iria ficar com 17 argolinhas e não ia dar certo, tá bom? Então, aqui, ó, já, deixa eu só desmanchar. Eu vinha fazendo aqui as minhas alcinhas com 4 correntes. Como eu vou sair do meio, então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntes. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto baixo, pegar aqui, ó, no meio, ó, do ponto, ó, e vou fazer aqui um ponto alto, só que eu não puxo muito, fazer um ponto alto aqui, sem esticar muito, ó. Se você quiser fazer aí um meio ponto alto, ó, eu fiz um ponto alto normal. E veja que aqui, ó, eu estou com o meu, com a alcinha aqui, ó, saindo bem, ó, no meio da nossa argolinha, certo? Então, agora eu vou fazer aqui, ó, vou vir, ó, nessa mesma argolinha, vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Só que agora eu vou trocar de agulha, certo? Vou trabalhar aqui, ó, com a minha agulha de número 4. E eu, meus amores, vou trabalhar em cada argolinha aqui, ó, 9 pontos. Por esse motivo, eu troquei de agulha. Se você quiser fazer 10 pontos, aí você pode fazer com a agulha de número 3 mesmo. Como eu vou fazer apenas 9, então, vou pegar aqui a minha agulha de número 4. Então, vou vir aqui, ó. Vou tirar aqui o meu marcador. Coloquei apenas para mostrar para vocês, né, que eu fiz aqui adaptações em 4 argolinhas, certo? Vou trabalhar aqui, ó, dentro dessa argolinha 9 pontos altos. Então, aqui eu faço 1, 2, 3. Vocês vão afastando, ó, para ir fazendo os pontos aí, um do lado do outro. Não ficar por cima dos pontos, viu? Então, aqui eu já faço o meu 4º ponto. O meu 5º. O meu 6º ponto. Eita, coisa chatinha aqui batendo. Deixa eu já tirar, porque não tem mais necessidade de tá marcando. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos. 7, 8. Ó, veja que cabe aqui, ó, perfeitamente 9 pontos, um do lado do outro. Eu tinha feito, né, com 10, com a agulha aqui, ó, de número 3, mas aí eu não gostei. Então, eu optei em fazer apenas 9 e troquei de agulha, para que o nosso biquinho ele não ficasse repuxando. Então, vou vir aqui, ó, no meio da minha próxima alcinha, prendo com baixo, ó. Fica perfeito aqui o biquinho. Laço o fio, venho aqui, ó, na minha próxima alcinha e trabalho mais um biquinho, onde eu vou fazer aqui 9 pontos altos. Aí, quando eu fizer os meus 9 pontos, eu venho prendo aqui. E veja que eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biquinhos. Então, vou seguir fazendo aqui e eu já retorno. Retornando, meus amores, já trabalhei aqui, ó, já confeccionei meus 8 biquinhos. E eu vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto baixo. Insiro aqui a minha agulha, laço o meu fio, prendo com um baixíssimo. Vou finalizar assim. Como também vocês podem estar arrematando o fio, né? E tá vindo puxar o fio pra frente, depois leva aqui, ó, pro último ponto, né? Mas eu vou fechar dessa forma mesmo. Pronto, já arrematei. Pronto, meus amores, eu vou desmanchar para me mostrar. Não gosto de só falar, né? Eu falei, caso vocês não queiram arrematar assim, ó, deixa eu explicar como é. Então, vocês podem fazer assim. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Pronto, vocês podem fazer assim, ó. Faz o ponto alto, aí arremata o fio, puxa, certo?
vem aqui, ó, em cima do ponto baixo do primeiro ponto, conduz o fiozinho pra cá, ó. E aqui, ó, só que eu vou desmanchar porque esse último ponto aqui, a alcinha folgou. Eu não tô gostando, então, desmanchar aqui, ó, o meu último ponto pra mim refazer. No que eu puxei, aí cedeu um pouco. Pronto, meus amores, ó, então vocês vão finalizar, arremata o fio, puxa, certo? Do mesmo jeito, venho aqui, ó, em cima do ponto, conduz o fiozinho pra frente. Dessa forma, a emenda fica bem mais discreta. Vem aqui, ó, pelo lado de baixo, né, saindo no meio do ponto. Conduz o fiozinho pra cá, ó. Como também vocês podem fazer o fechamento, ó, da mesma forma como eu tinha feito no início. Dessa forma fica bem mais discreto, pois aqui a gente, ó, formula, né, aqui, ó, uma alcinha do mesmo jeito das demais. E aqui é só você ajustar para ela não ficar folgada, nem repuxando. Então, vou vir aqui, ó, vou pegar aqui essa agulha menor, fica mais fácil de eu passar aqui, ó. Venho aqui, ó, no ponto, passar aqui, ó, para baixo. Tanto eu posso dar um nozinho, como eu posso dividir aqui, ó, o meu fio aqui é o número 6, eu divido 3 alcinhas para cada lado. E aqui eu vou dar um nozinho e escondo, né, aqui, ó. Pegar aqui, ó, uma alcinha. Então, vocês vão saber fazer aqui esse acabamento melhor do que eu, tá bom? Ó, vou dar um nozinho. Cuidado para não puxar muito. Você não aperta muito esse primeiro nozinho. Já o segundo, sim, você aperta bem. E aqui, ó, você pode estar pegando aqui esses 2 fiozinhos e passar por baixo. Vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, o mesmo procedimento. Vou puxar bem mais aqui, ó, para fechar. Vou dividir, dou o nozinho e escondo aqui, ó, por baixo. Que é o lado avesso da nossa peça. Pronto, já arrematei aqui, ó, ficou perfeito aqui, ó, o acabamento, certo? Você não vê nem onde foi feito aqui a emenda. E agora, meus amores, vou fazer aqui, né, a nossa última volta. Aliás, a gente vai fazer essa volta e ainda tem aqui essa carreirinha, certo? Então, vou pegar aqui, ó, o meu fio da Encanto. Se vocês forem fazer aí com o fio lisa, vocês vão trabalhar o fio duplo. Eu vou fazer aqui com esse fio. Pronto, já dei aqui uma laçadinha no meu fio, para iniciarmos aqui o nosso biquinho aqui, ó, de acabamento. Vocês podem pegar aí, ó, em qualquer biquinho, sendo que vocês vão iniciar aí, ó, pelo último ponto do biquinho, porque eu vou unir. Eu vou estar prendendo aqui, ó, o último biquinho, ponto alto do meu biquinho com o primeiro ponto aqui, ó. Então, vou vir aqui sim, meus amores, ó. E eu vou trabalhar pegando apenas a segunda alcinha, a alcinha de trás. Essa primeira alcinha vai ficar aí um relevinho, certo? Vamos lá. Vou começar por aqui, ó. Então, procuro o meu último ponto. Vou laçar o meu fio, vou ficar aqui, ó, com 2 alcinhas. A alcinha da laçadinha com essa alcinha aqui, ó. Já venho no meu biquinho da frente, veja bem, ó. Pegando o meu primeiro ponto, também a segunda alcinha, fico com 3 alcinhas aqui, ó, na agulha, e vou fechar. Então, aqui eu fecho junto. Vou vir aqui, ó, pro meu próximo ponto, pegando a segunda alcinha, faço um ponto baixo. E veja que em cada biquinho eu trabalhei, ó, 3 picô. Então, já vou fazer aqui o meu primeiro picô. O meu picôzinho eu vou fazer com 2 correntes, 1, 2, vou vir aqui, ó, em cima do meu ponto baixo e vou prender o meu picô, desta forma. Vou trabalhar aqui uma sequência de 2 pontos baixos, 1, 2. E aqui, ó, no meu próximo ponto, eu vou fazer o meu picôzinho do meio. Deixa eu explicar para vocês. Nesse picôzinho do meio, eu vou trabalhar 3 pontos no mesmo lugar. Então, para que essa alcinha ela não fique muito folgada, meus amores, vejam bem. Dá uma alongada aqui, ó, para não desmanchar. Eu tenho aqui, né, essas 2 alcinhas, ó, em cima do ponto.
eu estou pulando essa primeira. Estou trabalhando apenas na segunda. Porém, esse pontinho do meio, eu não vou pegar apenas essa alcinha aqui. Veja que aqui, ó, na parte de trás, eu tenho uma alcinha, ó. Em cada ponto eu tenho uma alcinha, ó, aqui, ó. Então, eu vou trabalhar pegando aqui essas duas alcinhas de trás. Então, você vem com a agulha, já pega aí, ó, as duas alcinhas. Deixa eu fazer aqui, ó. As duas alcinhas para ficar reforçado esse ponto e não ficar folgado. Então, faço um ponto baixo, faço aqui, ó, 1, 2. Perdão, meus amores, eu vou desmanchar aqui essas duas alcinhas, não é assim. Fiz um ponto baixo, vou vir, ó, no mesmo lugar, só que esse ponto, ó, não pegou no meio da alcinha de trás direito, ó, assim. Ó, faço o meu primeiro ponto baixo, vou vir no mesmo lugar, faço mais um ponto. Agora sim eu faço o meu picôzinho, 2 correntinhas. Eu vou fazer aqui com 3, eu acredito que esse daqui eu fiz com 3. Aí eu venho em cima do ponto e prendo com um ponto baixo. Isso, ó. Esse picôzinho aqui, o primeiro picô eu faço com 2 correntes, o do meio eu faço com 3. O último eu vou fazer com 2 novamente. Prendi aí o meu picôzinho, venho no mesmo lugar e faço o meu terceiro ponto baixo, desta forma. Aí eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, e aqui eu vou fazer o meu picôzinho, com 2 correntinhas aqui, esse picôzinho, o terceiro. É simples, eu fiz confusão apenas aqui. Pronto, meus amores, veja que eu já estou aqui, ó, em cima do meu último ponto. Então, aqui eu vou laçar o meu fio, fico com 2 alcinhas. Venho no meu primeiro ponto do meu segundo biquinho, laço, fico com 3 alcinhas e prendo. Vou para o meu segundo ponto, faço um ponto baixo, subo 2 correntes e vou prender aqui o meu picô. Vou fazer mais um biquinho aqui, ó, para não restar dúvida. Que até eu estava fazendo confusão aqui. Vou trabalhar uma sequência de 2 pontos, pegando aqui a segunda alcinha. Cheguei aqui, ó, no meu pontinho, onde eu vou fazer o meu picôzinho aqui, ó, do meio. Então, venho, localizo aqui as duas alcinhas de trás, ó. Vou fazer um ponto baixo, faço mais um ponto baixo, então, fiz aqui, ó, 2 pontos baixos juntos. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. Vou aqui, ó, no meu ponto, prendo com um baixo e no mesmo lugar faço mais um ponto baixo. Aí eu faço uma sequência de 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto, pegando sempre a segunda alcinha. Chego aqui, ó, no terceiro ponto, após fazer aqui o meu picôzinho do meio, faço o meu terceiro picô, 2 correntes, venho aqui e prendo. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, laço o meu fio, não fecho. Já vou para o meu próximo ponto do biquinho seguinte, fico com 3 alcinhas e prendo. E é isso, vou fazer esse processo por toda a minha carreira, tá bom? Então, estou fazendo com 3 correntes o picôzinho do meio, e esses 2 picô eu faço com 2. Tanto vocês podem fazer todas com 2 correntes, como com 3, vai ficar aí ao critério de cada um, tá bom? Então, vou adiantar e eu já retorno para nós finalizar aqui a volta e fazer aqui uma carreirinha em ponto baixíssimo. Retornando aqui, ó, para finalizar a volta. Então, aqui eu já fiz o meu último ponto, fiz aqui as minhas 2 correntes. Vou prender aqui o meu picôzinho com um ponto baixo. E iniciamos aqui, né, na união dos nossos 2 pontos. Então, esse pontinho aqui, ó, eu vou vir bem em cima do ponto aqui, ó, pegando as 2 alcinhas e vou prender com um ponto baixíssimo, desta forma. Aqui eu vou alongar o meu fio para fazer aqui o acabamento.
vou estar conduzindo o meu fiozinho aqui, ó, para trás. Vou juntar aqui, ó, esses dois fiozinhos. Vou puxar, ó. Aqui eu vou juntar esses dois fios, vou dar um nozinho, dois nozinhos e escondo aqui, ó, por baixo dos pontos baixos. Olha, meus amores, peguei aqui a agulha mais fina para passar aqui, ó, esses... Vou passar um fiozinho para um lado, esse fio eu levo para o outro lado, tá bom? Você vai passando aí, ó, por baixo dos pontos. E depois arremata aí o excesso. E pode colocar também um pouquinho de cola, né, na pontinha para não tá soltando, pois esse fio ele é um pouco liso. Ele desliza, né, facilmente. Então, vocês vejam aí como é que vocês vão fazer. Ó, vou passar aqui por baixo e vou arrematar. Esse outro, ó, eu passo pro outro lado. E veja, ó, que fica uma emenda aqui, ó. Você nem percebe, ó, bem discreta mesmo, tá bom? Então, é só seguir aí, ó, escondendo o fiozinho. Não é necessário esconder tudo, ó. Passar aqui por baixo desses 3 pontos aqui, ó, do meio. E já arremato o excesso. Depois eu coloco um pouquinho de cola. Só fazer o mesmo processo aqui, ó, pro outro lado. Pronto, meus amores, cheguei aqui, ó, no final. Então, aqui eu vou alongar o meu fio. Tirar aqui uns 8 a 10 centímetros. Pronto, e aqui é o seguinte, ó. Esse fio eu vou ajustar, né, aqui atrás, ó. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, por baixo aqui, ó, das duas alcinhas. Vou laçar aqui esse fiozinho, vou conduzi-lo aqui, ó, pra frente, desta forma. A gente vai simular aqui, ó, uma alcinha perfeita. Eu vou vir aqui, ó, pelo lado de baixo, certo? Vou inserir aqui o meu fio. Eu quero, o meu fio não, a minha agulha, eu quero que a minha agulha, ela saia aqui, ó, nesse ponto, aqui, ó, dentro dessa, aqui, ó, da última correntinha. Então, vou vir aqui, ó, por baixo, ó, veja que já saiu, ó, bem aqui, ó, no meio. Você vai inserir aí, ó, temos o último ponto, você não insere aqui, ó, no final, no início, ó. Saiu aqui, ó, no meio. Vou conduzir esse fio para levá-lo lá para baixo. Ó, e aqui eu vou estar pegando aqui nesse primeiro fio, no último, ó, para me ajustar. Veja que fica aqui, ó, um acabamento perfeito. Você vai ajustar para ficar aí do tamanho dos outros pontos baixíssimos, certo? Ó, aí aqui eu vou pegar esses dois fiozinhos, vou dar um nozinho. Primeiro nó eu não puxo muito, ajusto, venho aqui, ó. E agora eu dou mais um nozinho. E agora, meus amores, eu vou passar aqui, ó, esse fio. Vou estar passando, conduzindo. Aqui, ó, venho aqui, ó, no próximo ponto. Fica um pouquinho apertado, mas a gente procura, ó, e conduzindo para fazer aqui o acabamento. Depois eu passo esse pra cá. Certo? Então, aqui eu já pego aqui, ó, nessa outra alcinha. Conduzo para baixo. Vou fazendo aqui um zigue-zague. Passando aqui, ó, por baixo das alcinhas, dessas alcinhas aqui. Aqui eu venho aqui, ó, embaixo. Então, é bem simples, vejam aí como vocês vão fazer esse acabamento. Depois é só vocês colocarem aí um pouquinho de cola e arrematar, né, o excesso, tá bom? Então, vou finalizar e eu já mostro. Pronto, meus amores, arrematei aqui, ó. Você nem vê aí, se você não observar direito onde foi feito aqui o acabamento, né?
a emenda, certo? Então, fica aqui, ó, bem discreto. E é isso, né? Se você quiser colocar uma etiqueta, eu não vou colocar, pois eu fiz esse modelinho aqui apenas para gravar o passo a passo, mas quando eu receber uma encomenda, vou aplicar uma etiquetinha menor para realçar ainda mais, né, aí a peça. Então, ficou bonito aqui, ó, tanto, né, aqui essa carreirinha como no biquinho. Fica maravilhoso. Pronto, meus amores, estamos chegando aqui ao final de mais uma aulinha. Estou torcendo para que vocês tenham gostado desse lindo porta-copo. Fiz com muito carinho para todos vocês. Se gostar, já sabe, deixem aí aquele like que é muito importante. Comentem e compartilhem para levar esse trabalhinho para outras pessoas. E antes de eu finalizar aqui o nosso vídeo, quero deixar aqui uma mensagem de agradecimento para vocês que me acompanham aí já há algum tempo, para você que está chegando agora. Muito obrigado, meus amores, de coração. Se não fosse, né, aí os comentários de vocês, os likes, a interação de cada um, eu não estaria aqui gravando os meus vídeos. Então, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe imensamente você, abençoe todos os seus familiares, que esse novo ano possa vir assim repleto de muitas bênçãos, que todos vocês consigam realizar os seus objetivos. Então, que vocês tenham aí um final de ano abençoado e tudo de bom aí para cada um de vocês, tá bom? Então, feliz ano novo e nos vemos no ano de 2024. Um grande beijo no coração de todos vocês e até breve!